E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou trazer uma análise completa pra vocês de como foi a partida do Emerson Rodrigues, que tá todo mundo elogiando, que entrou, que fez um bom jogo. E vamos ver porque todos estão elogiando o Emerson Rodrigues, e também vamos ver como é que foi o jogo do zagueiro João Vitor, que é outro que tá sendo muito elogiado pela torcida do Vasco. Beleza? Deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like pra você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp, porque assim você está ajudando o nosso canal a continuar crescendo. Show? Vai fazer sua aposta nos jogos desse meio de semana, destaque aí para os jogos da Libertadores da América. Amanhã já temos um Grêmio versus Fluminense. PagBet, primeiro link do comentário fixado na PagBet, você apostando pelo meu link aqui você tem ainda mais sorte. Show? Bora pro vídeo. Primeiro vamos ver como é que foi a partida do Emerson Rodrigues, que está sendo muito elogiado pela torcida do Vasco. O Emerson Rodrigues é um ponta que chegou recentemente, tá fazendo aí seu terceiro, quarto jogo com a camisa do Vasco, poucos minutos ainda em campo, mas foi muito elogiado pelo jogo que fez. Pintou o cabelo de louro, né, deixou branco, famoso nevou. E começou a jogar bem o Emerson Rodrigues. Começa aqui nesse lance, eu quero que vocês percebam esse lance do Emerson Rodrigues. Ele percebe que o André vai conduzir a bola para o campo de ataque e tenta roubar a bola do André, pelo menos atrapalhar. E ele atrapalha o André. Ele desiste da jogada porque ele vê que a ação já está controlada. O Vasco tem 3 marcadores aqui para pegar o André, mais 2, então ele está cercado por marcadores do Vasco. Muito difícil ele conseguir se desvencilhar. E o André acaba sendo derrubado ali, em sequência sofre a falta. Esse outro lance é muito interessante, que a gente vê o Emerson Rodrigues, que entrou na função que vinha fazendo o Adson até então. Ele consegue fechar bem aqui o passe. Tinha um jogador do Fluminense passando livre. Ele sabia que o Paulo Henrique estava marcando por dentro. O Vasco estava meio que desorganizado em campo nesse momento, na fase defensiva. Então ele estava fazendo a cobertura pelo lado direito de defesa. Se posiciona bem, consegue interceptar bem o passe. E depois é a jogada assim que teve bastante destaque do Emerson Rodrigues, porque ele percebe o jogador do Fluminense chegando e aí vai da habilidade do improviso individual do jogador. Eu vou mostrar novamente para vocês, ó. Ele intercepta a bola, percebe que o jogador do Fluminense vai dar o carrinho e dá só um toquezinho que passa debaixo das pernas do jogador do Fluminense. E aí ele sai limpo na jogada e faz uma jogadaça. E depois, o que tem o Emerson Rodrigues como opção? Ele poderia ter feito o passe no Matheus Carvalho, mas ele vai perceber que tem um jogador do Vasco entre linhas do Fluminense com uma boa possibilidade para puxada de contra-ataque, que no momento era o Ryan. Então ele poderia temporizar um pouco mais a jogada, o que poderia atrair a marcação do Fluminense para cima do Matheus Carvalho, complicar a vida dele. Ele vê aonde está a vantagem do Vasco dentro de campo, que era com o Ryan entre linhas, e faz o passe para o Ryan. Esse outro lance é muito interessante para a gente analisar do Emerson Rodrigues, porque, cara, ele recebe um passe onde ele está marcado, ó. Ele recebe um passe de costa, tá marcado por 3 jogadores do Fluminense, só que ele percebe, você vê que ele olha e percebe o espaço vazio nas costas dele. Então, mais uma vez, vai da habilidade do jogador, vai da técnica dele, mas vai da inteligência. Porque ele poderia tocar de primeira essa bola pro Matheus Carvalho, que seria um pouco mais temporizar a jogada, atrairia a marcação toda do Fluminense que estava subindo o bloco para cima do Vasco. O que ele faz? Gira para cima da marcação do Isaac e sai limpo com o campo. E aí ele já poderia ter, por exemplo aqui, ou ter progredido um pouquinho mais, ou já ter buscado uma inversão para o outro lado, onde o Vasco tinha vantagem de jogadores sobre a defesa do Fluminense. Mas boa jogada do Emerson Rodrigues. Ele vê a infiltração do Ryan no momento que o Thiago Santos está saindo para caçar ele, e ele tenta fazer o passe. Se ele consegue acertar esse passe mais em profundidade, provavelmente o Ryan sairia de cara para o gol. Mas a bola não saiu tão boa, o passe não saiu tão bom, e o Fluminense conseguiu recuperar a jogada. Esse lance aqui, ele vê que não tem muitas possibilidades de passe, poderia ter rolado para trás, mas o zagueiro do Vasco estava marcado, o Fluminense estava marcando um pouco mais em cima. Ele busca o passe no Adson e dá a opção mais à frente. Nesse lance aqui, o Emerson Rodrigues faz mais uma jogada que eu achei bem interessante, porque, novamente, ele percebe que o Fluminense estava igualando os jogadores no campo de defesa do Vasco, e ele vê um espaço novamente às costas, vê a ultrapassagem do Hugo Moura e faz um ótimo passe. Um passe diferente, que já limpa a jogada para o Vasco, tira o Vasco do sufoco. Aqui ele cava uma falta que também é importante nesse momento do jogo. O Vasco estava vencendo. Busca um passe para o Matheus Carvalho, que era um passe interessante no meio da marcação do Fluminense, que estava sempre 2, 3 jogadores. O Fluminense igualando aqui o Vasco em jogadores no campo de defesa do Vasco. Depois ele volta para marcar.
e consegue obrigar o André a jogar para trás. Então foi um bom jogo do Emerson Rodrigues. A gente tem que pegar e entender que ele entra em um momento na partida que o ideal dele era realmente temporizar um pouco o jogo, não era ser agudo no campo de ataque, não era o tempo todo ficar puxando contra-ataque, era manter mais o Vasco com a posse de bola, e ele fez muito bem esse papel e conseguiu demonstrar habilidade, qualidade técnica e agradou a torcida do Vasco. Gostei também do jogo que fez o Emerson Rodrigues, foi muito bom, vocês conseguiram perceber as intenções dele na partida. Outro jogador que chamou bastante atenção da torcida do Vasco foi o João Vitor, pelo bom jogo que fez novamente, fez a jogada do segundo gol do Vasco. E o que é importante a gente perceber do João Vitor? Ele é um zagueiro de característica totalmente diferente do Maicon. O Maicon é um zagueiro que joga mais posicionado, porque sabe que não tem velocidade, como tem o João Vitor. Então o Maicon dificilmente sai para caçar um dos atacantes. Ele fica muito posicionado, porque ele sabe que não tem velocidade para recuperação. Ele até tem força física, mas velocidade para se recuperar se o jogador adversário não tapar na frente é muito difícil para o Maicon. Já o João Vitor não. Então o João Vitor é um zagueiro que ele sai mais, vai mais para os duelos. E aqui ele faz um corte bem importante. Ele percebe que tinha um jogador do Fluminense, o Cauã Elias, no momento do jogo livre, que poderia ter feito o gol se a bola passa dele, então preferiu jogar para trás. E aqui é um lance assim perfeito do João Vitor. Porque percebam, primeiro ele salta a marcação em cima do Ganso, se antecipa muito bem, aí vai dar leitura de jogo do jogador, vai dar característica dele e vai também dar coragem, porque ele poderia ter ficado esperando o Ganso vir com a bola dominada pra cima dele, não, ele vai pro embate, ele vai pra cima, confia na sua velocidade, confia na sua leitura de jogo e rouba. Ele poderia nesse lance aqui ter simplesmente rolado essa bola pro Adson, ficaria difícil, porque o Adson até dominar a bola seria encaixotado pela marcação do Fluminense, mas como o João Vitor também já foi zagueiro, ele vê que nessa posição do campo, se ele fazer o arco da bola entre o goleiro que tá bem lá no fundo e a defesa do Fluminense que tá adiantada e mal posicionada, porque o Flávio tava tentando sair jogando, ele vê o Verratti infiltrando, vê que o Vasco tem o Vitor Luiz com uma boa possibilidade aqui também, joga a bola para a área, um bom cruzamento dele, certinho no tempo certo, aí vai dar qualidade também do atleta, o Verratti faz a finalização e o Vitor Luiz no rebote faz o gol. Mas você vê que ele levanta a cabeça para cruzar, não é algo que acontece por acaso. Esse lance aqui ele sai para caçar, acaba levando uma trombada e perde a jogada. O juiz não deu nada. Esse lance aqui foi demais, né, cara? É um lance assim que mostrou a frieza do João Vitor e como ele veio confiante pro jogo. Eu gosto do João Vitor, que ele é um jogador corajoso. Só ajeitou ali pro Léo Jardim. Mais uma boa jogada do João Vitor, não deixando o atacante ter tranquilidade. Novamente uma boa jogada do João Vitor, o zagueiro que tem essa capacidade de sair dessa primeira pressão. Você vê que a pressão do Fluminense está bem encaixada, ó. John Arias pro João Vitor e John Kennedy pro Léo. Não tinha opção de passe por aqui que estava marcada, então o que ele faz? Vou conduzir um pouquinho mais a bola, confia na sua velocidade, limpa bem o lance e consegue encontrar o David livre num passe aqui onde o David tem... o Emerson Rodrigues tem a liberdade no campo. Mais um lance que demonstra a velocidade do João Vitor, cara, porque ele pegou um jogador do Fluminense que é velocista, que é o Isaac, rápido, e ele ganha com muita facilidade na velocidade. Eu gosto de zagueiro que é rápido. Aqui ele só tira o espaço do John Kennedy. Novamente John Kennedy tenta fazer a jogada, ele não cai na do John Kennedy. E aí o Vasco consegue afastar a bola. Um ótimo jogo do João Vitor, entrou muito bem na partida, tá aprovado o jogo dele e do Emerson Rodrigues. Outro que entrou bem também foi o Ryan, mas fica pra outro vídeo. Beleza, rapaziada? Se vocês curtiram o vídeo de hoje, tem que explodir o botão do like, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo em todos os grupos de Vasco do WhatsApp, que eu posso trazer mais conteúdo assim de qualidade pra vocês. Vou me esforçar pra estudar cada vez mais e poder trazer um conteúdo melhor aqui no canal. Beleza? Ficando nessa, abração do Francesco, com nós. Fui!